anda sobre o mar. Verso de número 45 em diante. E logo obrigou Jesus e seus discípulos a subir no barco e passarem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, ou tiveram medo, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Também peço, Deus, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite aquilo não que nós desejamos apenas ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. Que essa palavra venha, Deus, de encontro aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco através dessa mensagem. Usa, Senhor, de misericórdia para com a minha vida, e que eu possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Nós estamos aqui diante do texto, como eu disse anteriormente, muito conhecido da palavra do Senhor. É um texto em que Jesus ele anda por sobre a água. Mas é interessante que no verso 45 o texto começa dizendo que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Isso dá a entender que eles não queriam deixar Jesus ali, porque certamente eles devem ter pensado: como é que ele vai depois? A gente só tem esse barco. Eles devem ter se perguntado: como que ele vai depois? Ou então eles não queriam, eles estavam achando que Jesus queria despedir eles para ir, para depois ir um outro dia. Mas aí o texto diz que Jesus ele obriga os discípulos a entrarem no barco. Isso nos dá a entender que eles não queriam, mas o que Jesus estava para fazer, ele não podia revelar para eles. O texto diz que Jesus despede primeiro a multidão. Jesus diz: entre no barco, atravessem para o outro lado, que eu vou despedir essa multidão aqui. O texto despedir aqui, provavelmente Jesus, no final de toda a pregação, ele operava milagres, ele curava, ele atendia as pessoas necessitadas, enfermas. Provavelmente se despedir aqui que ele está dizendo, seria esse momento em que ele orava particularmente por alguém, ou dava uma palavra em particular para alguém. Mas a verdade é que Jesus fica para trás e ordena para que seus discípulos vão. E o texto diz que antes de Jesus ir de encontro aos seus discípulos, ele vai orar, ele vai agradecer a Deus. Por quê? Porque se você voltar no capítulo anterior,
você vai ver que Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele havia acabado de alimentar uma multidão, que o texto diz de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E é interessante porque nesse texto Jesus faz uma pergunta. Primeiro os discípulos dizem para ele: Senhor, despede essa multidão, porque eles estão conosco há 3 dias já, eles estão sem comida, eles não têm. Despede para que nós não podemos, despede para que eles possam ir comprar comida. Mas Jesus vai fazer um desafio para os seus discípulos. Ele diz: deles de comer vocês. Jesus faz um desafio muito grande para os seus discípulos. E alguém diz para ele: mas como é que nós vamos fazer isso? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Tem apenas um moço aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Como é que nós vamos alimentar uma multidão tão grande? Qual que era o desafio de Jesus para os discípulos? Alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, da maneira como ele fez. Mas por que ele conseguiu e os discípulos não? É simples. É porque eles olharam para o que não tinha, ao invés de olhar apenas para o que tinha. Jesus não pediu na oração que Deus multiplicasse. Você não vai ver Jesus fazer essa oração. Jesus não disse para Deus: Pai, eu estou com uma multidão aqui muito grande, eu só tenho isso aqui, o Senhor pode multiplicar? Não foi essa oração que Jesus fez. Qual que é a oração que Jesus fez? Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele disse apenas: graças te dou por isso aqui. E o texto diz que a partir desse momento, aquilo que era apenas 5 pães e 2 peixinhos, que os discípulos acharam que não era nada, foi o suficiente para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então eu imagino, vamos supor que desses 5.000 homens, 3.000 fossem casados. Então já seriam mais 3.000 mulheres, né? Normalmente naquela época os casais tinham muitos filhos. Vamos imaginar que cada casal tivesse 5 filhos. Você multiplica aí 3.000 por 5, já são 15.000 pessoas. Então nós podemos imaginar que por baixo, chutando baixo, Jesus alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. Amém? Sem precisar pedir para que Deus multiplicasse. Sabe qual foi a oração que ele fez? Uma oração de agradecimento. Ele disse apenas: graças eu te dou. Por que os discípulos não conseguiram? Porque eles estavam, ao invés de agradecer o que tinham, eles estavam olhando para o que não tinha. A gente já tem 5 pães e 2 peixinhos e temos uma multidão de quase 20.000 pessoas. Ou seja, nós não temos o suficiente. Mas Jesus não olhou para o que não tinha, Jesus olhou para o que tinha. Está entendendo? O que faz a diferença na sua vida, o que faz o milagre acontecer na nossa vida, não é olhar para o que nós não temos, é olhar para aquilo que nós temos e apresentar diante de Deus. Pode ser só isso. Talvez você tenha apenas um pequeno salário que você acha que não é suficiente. Na sua mão pode ser só, mas na mão de Deus é o suficiente para resolver o problema. Quer outro exemplo? Aquela mulher do azeite. De 2 Reis, capítulo 4. Quando o profeta pergunta para ela: o que é que você tem na sua casa? Ela diz: a senhora não tem nada, a não ser uma botija com azeite. Aquilo para ela era apenas uma botija com azeite. Mas mal sabia ela que aquilo que ela falou que não era nada, que era apenas uma botija de azeite, foi o suficiente para resolver o seu problema. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Está entendendo por que Jesus conseguiu multiplicar alimento suficiente para mais de 15 mil pessoas a partir de apenas 5 pães e 2 peixes? Porque ele não olhou para o que não tinha, ele olhou para o que tinha e apresentou diante de Deus e deu graças a Deus por isso. E por isso ele vai, antes de ir ao encontro aos seus discípulos, ele vai para o monte orar. Ele foi agradecer esse grande milagre. Ele foi fazer o seu culto individual a Deus. E aí o texto diz que quando se aproxima, né, da hora nona, eu acho que é isso que estava aqui, o texto vai dizer, a partir do versículo de número 46, olha o que diz o texto, 6:46. Glória a Deus. Tendo despedido, foi ao monte orar, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que afligiam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, se aproximou ele andando sobre as águas. E de repente, quero chamar a tua atenção aqui, no verso anterior a esse, o texto diz que os discípulos estavam afligidos, porque o vento era contrário. Era um momento de dificuldade. Eles estavam no meio de uma tempestade de vento. E esse vento, ele era contrário. Ou seja, eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus para atravessar do outro lado. Obedeceram essa palavra, ainda que meio que forçados. Mas mesmo assim, o vento era contrário. Deixa eu dizer algo para você. Nem sempre, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, obedecendo uma palavra do Senhor, nem sempre o vento vai ser a favor. Os discípulos estavam em alto mar, no escuro, com uma visão turva, dificultosa, e assim mesmo estavam debaixo de uma palavra de obediência, obedecendo uma palavra, mas mesmo assim o vento era contrário, a situação era difícil. E de repente eles olham alguém andando sobre as águas. Você consegue imaginar isso? Por isso eles ficaram desesperados. Não dava para saber quem é que estava vindo ali. Tanto é que eles ficaram, o texto diz que eles ficaram apavorados. Eles achavam que tratava assim de um fantasma. Você imagina você estar no meio do mar, você saber que a única forma de você se locomover no mar é em cima de um navio ou de um barco, e de repente você olha alguém vindo sobre as águas, e você não conseguindo enxergar quem que é. No meio da dificuldade, aparece algo que você nunca imaginava que aparecia. Por isso eles ficaram desesperados. Mas o texto diz que Pedro vai dizer para Jesus: Mestre, se é o Senhor que está aí, manda que eu vá até ele. E Jesus disse: então, vem. Eu quero chamar a tua atenção aqui para a atitude de Pedro. Qual que era o lugar mais seguro naquele momento? Dentro do barco. Ele não tinha certeza quem é que estava lá. Tanto é que ele disse para Jesus: se é o Senhor que está aí, me manda aí até aí. Então o lugar mais seguro para ele ficar era dentro do barco. A situação era difícil, o tempo era escuro, o vento era contrário, mas Pedro, mesmo assim, mesmo nessa situação de dificuldade, ele toma uma decisão de fazer algo que ninguém estava fazendo naquele momento. Deixa eu dizer algo para você. Pedro nos ensina algo aqui tremendo.
Às vezes a gente não para pensar nisso, mas essa palavra, essa atitude de Pedro, ela mostra para nós que mesmo em momento de adversidade, de problema, de luta, é possível tomarmos alguma decisão, é possível tomarmos alguma atitude, é possível fazermos algo que nem todo mundo está fazendo. Pedro vai fazer algo que nenhum dos outros discípulos que estavam ali na mesma situação, no mesmo lugar, ousaram fazer. Ele vai dizer: se é o Senhor que está aí, me manda ir até aí, por cima da água. Ele é específico no seu pedido. Ele diz: eu quero ir por cima da água, não quero ir nadando, não. Eu quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo também. E o texto diz que Jesus para e diz: então vem. Mas presta atenção numa coisa: apesar do perigo, apesar da situação de adversidade e apesar da ousadia de Pedro, ele não toma uma decisão de qualquer jeito. Ele toma uma decisão debaixo da orientação de Jesus. Olha a palavra que ele diz para Jesus: se é o Senhor que está aí, manda eu ir até aí. Ou seja, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero tomar essa decisão, mas eu não quero tomar baseado na minha própria vontade, eu quero tomar baseado na sua palavra. Manda eu ir. E essa não é a primeira vez que Pedro faz isso. Lembra da pesca maravilhosa? Não é a primeira vez que Pedro toma uma decisão baseada na palavra do Senhor. Quando Jesus manda ele ir pescar, depois de uma noite inteira em que ele não conseguiu pegar nada, Jesus fala: vamos para mais fundo, e lança novamente a sua rede. Ele fala: Senhor, nós já fizemos isso a noite toda, nós já pescamos a noite toda, já tentamos de tudo quanto é jeito, mas em cima desta palavra eu lançarei a minha rede. Ou seja, eu tentei do meu jeito, eu tentei de todas as formas e não deu certo, mas agora eu vou fazer novamente, porque eu não vou fazer em cima da minha palavra, eu vou fazer baseado na sua palavra. E o texto diz que essa atitude de Pedro, de ter lançado as redes debaixo da palavra do Senhor, fez com que eles tirassem uma quantidade tão grande de peixes que a rede quase se arrebentou. Mas por quê? Porque ele não fez debaixo da sua palavra, mas sim debaixo da orientação da palavra do Senhor. Amém? Mas voltando aqui para o texto, a Bíblia diz que Pedro, ele começa a andar na direção de Jesus. Porém, enquanto ele estava com o foco direcionado para Jesus, ele continuava andando. Mas o texto diz que num certo momento ele desviou o olhar de Jesus. Ele tirou o foco de Jesus. E o texto diz que nesse momento ele começa a afundar. Agora deixa eu dizer algo para você. Ele começou a afundar bem perto de concluir o objetivo. Sabe por quê? Porque o texto diz que quando ele tira os olhos e começa a prestar atenção no vento, mas presta atenção numa coisa, o texto não diz que começou a ventar. O texto diz que ele tirou os olhos de Jesus e começou a prestar atenção no vento. Isso quer dizer que quando ele saiu do barco, o vento já estava lá. Ou seja, no momento em que ele toma decisão, ele estava no momento da empolgação, mas talvez pela demora de alcançar o objetivo, ele tirou os olhos do objetivo e começou a prestar atenção no vento. E ele começou a prestar atenção no vento e começou a se afundar muito perto de Jesus. Sabe por quê?
Porque o texto diz que Jesus, ele simplesmente estende a mão e segura Pedro pelas mãos, pela mão. Isso nos dá a entender que Pedro estava a menos de 1 metro de Jesus quando começou a afundar. O que eu tenho para dizer para você nessa noite? Nunca tire os seus olhos do seu objetivo. Nunca tire o foco do seu objetivo. Porque talvez você pode começar a afundar bem perto de alcançar o objetivo. Pedro estava pertinho de alcançar o objetivo, mas tirou os olhos do objetivo e prestou atenção na adversidade. E o texto diz que nesse momento ele começa a afundar. Amém? E quando ele começa a afundar, Jesus vem de encontro e segura pela sua mão e diz para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Independente da circunstância, nunca tire os olhos do seu objetivo. Nunca tire os olhos do propósito que Deus tem colocado para a sua vida. Amém? Você não sabe qual é o momento que Deus vai abrir a porta, que Deus vai derramar sobre a sua vida. Então não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa o vento, não importa o problema, sempre mantenha o seu foco direcionado no Senhor. Amém? Glória a Deus. No verso 48, o texto diz: e vendo que se afligiam, verso 49, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidavam que fosse um fantasma, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende ânimo, sou eu, não temas. Presta atenção. Sempre que você estiver numa situação de dificuldade, Jesus vai sempre ter essa palavra para você: tende bom ânimo, não temas, sou eu que guardo, sou eu que livro, sou eu que protejo. Porque todos viam que perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiram para o barco para estar com eles, e o vento se acalmou. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vem para o barco, se aproximando, os seus discípulos ficam desesperados naquele momento. E Pedro, o texto diz que quando Jesus toma Pedro pela mão e eles voltam para o barco, o vento parou. Deixa eu mostrar algo para você aqui que é muito importante. Enquanto Jesus estava do lado de fora do barco, o vento permanecia. Enquanto Jesus estava sobre as águas, o vento ainda estava ali. Mesmo Jesus estando próximo do barco, mesmo Jesus estando na periferia do barco, o vento estava presente. Mas o texto diz que quando Jesus pisa no barco, juntamente com Pedro, a tempestade se acalmou. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto Jesus estiver apenas na periferia do nosso problema, talvez ele vai continuar. O vento continuava apesar de Jesus estar perto do barco, mas o vento só para quando Jesus entra no barco. O que isso nos ensina? Que não basta ter Jesus na periferia, que não basta ter Jesus próximo, que não basta ter Jesus apenas ao redor do barco,
É necessário que Ele esteja no centro. É necessário que Ele esteja dentro. Muitas pessoas, talvez hoje, estão com uma vida turbulenta, passando por dificuldade, por lutas, porque tem Jesus apenas por perto. Porque Jesus não está no centro, porque Jesus não está no interior do barco. Enquanto Jesus estiver apenas na periferia, Ele vai cuidar para que você não afunde. Mas o vento talvez vai continuar. Muitas pessoas estão com as suas vidas turbulentas, passando por muitas lutas e adversidade, porque não colocaram e não deixaram Jesus assumir o leme, assumir o controle, entrar no barco. Estar na vida não significa apenas estar por perto, não significa apenas estar no controle. Jesus, eu posso ter Jesus na minha vida apenas na periferia, na parte de fora ou por perto. Mas quando eu convido Jesus para estar no centro, quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, aquilo que era tempestade, aquilo que era adversidade, passa a ser calmaria, passa a ser tempo de paz, tempos de bonança. Está entendendo? O texto é bem claro em dizer que o vento só para quando ele entra no barco. Como está a sua casa? Como está a sua vida? Como está o seu barco? Muitas pessoas talvez hoje, no dia de hoje, estão com o seu barco balançando. Como diz aquele louvor: o vento balançou meu barco em alto mar. Muitas pessoas estão com o barco balançando, com o vento contrário, e Jesus está perto, apenas perto. É aquela pessoa que ainda não entregou o controle, não entregou o leme, não entregou o remo nas mãos de Jesus. É preciso entender que a tempestade só vai passar quando ele estiver no barco, quando ele estiver dentro, não apenas por perto. Está entendendo? Jesus só pode fazer algo na minha casa, na minha vida, se eu permitir que Ele esteja dentro. Jesus só pode mudar a direção da minha vida, dos meus negócios, da minha casa, do meu propósito, do meu plano, se eu colocá-lo no centro. Jesus não quer apenas estar por perto, Ele quer estar no controle, para que Ele possa acalmar o vento, para que o vento possa cessar. Não é necessário apenas que Ele esteja por perto, é necessário que Ele esteja no centro, é necessário que Ele esteja dentro. Amém? Esse texto nos mostra que Jesus, Ele dá uma lição para os seus discípulos. Nos mostra que Jesus, Ele tem poder. Jesus queria mostrar para os discípulos algo além daquilo que eles já tinham presenciado. Esse fato de Jesus andar sobre a água é algo tão inusitado que eles imaginaram que era um fantasma, porque jamais eles poderiam imaginar que Ele tivesse esse poder. Mas o texto diz que Jesus, além de andar sobre o mar, além de ter o poder de andar sobre as águas, além de ter o poder de ter controle sobre a vida das pessoas, Ele tinha controle sobre a natureza. Em outras circunstâncias, Jesus está num barco, juntamente com os seus discípulos, dormindo no meio de uma tempestade. Os discípulos, desesperados, fazendo de tudo para o barco não afundar, e Jesus estava na proa do barco, na polpa do barco, dormindo. E os discípulos acordam Ele: mestre, o Senhor não vai se incomodar? Não está incomodado que a gente está
quase perecendo. Eu acredito que Jesus não estava apenas dormindo, mas ele estava testando a fé dos seus discípulos. E ele levanta no meio da tempestade e ele diz para os seus discípulos: homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? E o texto diz que Jesus estende a mão para o vento e dá uma palavra de ordem: vento, acalma-te, detenha-te. Mas por que Jesus dá essa palavra de ordem para o vento? Porque ele estava no barco. E por que o barco não afundou, apesar de ele estar dormindo no barco? Apesar de ele estar no momento não prestando atenção na tempestade, por que o barco não afundou? Porque ele estava dentro do barco. Independente da circunstância, fique tranquilo. Se Jesus estiver no seu barco, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não tema. Ele tem o poder de acalmar o mar. Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Amém? Não se esqueça disso. Independente das circunstâncias, se Jesus precisar, ele vai andar sobre as águas. Se Jesus precisar, ele vai acalmar o vento. Se Jesus precisar, ele vai apagar o fogo da fornalha. Se Jesus precisar, ele vai fechar a boca do leão. Não se esqueça, ele é Deus. Ele tem poder para isso. Jesus queria se revelar para os seus discípulos naquele dia. Por isso ele disse: podem ir na frente, que depois eu vou. E quando ele está no meio do mar, e ele entra no barco, apenas pelo fato dele estar no barco, aquela tempestade que até há bem pouco tempo antes estava quase afundando o barco, se acalma pelo simples fato de Jesus estar no centro do barco, no meio do barco. Como está a tua casa, mais uma vez? Como está a tua vida? Como estão as tuas finanças? Como está teu relacionamento? Como está os teus negócios? Como está a tua vida espiritual? Você está no meio do vento? Ou você está na calmaria? Qual é a situação que você está vivendo? Você que me vê pela internet, como está a tua casa? Como está o vento na sua vida? É favorável? É contrário? Deixa eu dizer para você, não importa a direção do vento. Se você estiver na direção de Deus, a direção do vento não importa, porque Ele acalma o vento, porque Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode criar porta onde não existe porta. Ele pode criar circunstâncias, situações aonde o homem não imagina. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu quero agradecer a você que veio nessa noite. Quero agradecer, pedir que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém? Vamos estar sobre nossos pés. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No verso 53 diz assim, ó: e quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Nazaré, e ali atracaram o seu barco,
E saindo eles do barco, logo o conheceram. Correndo toda a terra ao redor, começaram a trazer leitos aonde quer que subiam para ele estava, porque ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome por esta palavra. Eu quero, Deus, nessa noite pedir que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que esteve nesse lugar essa noite. Quero pedir, Deus, também por aqueles que ouviram essa mensagem, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, continuar falando aos nossos corações. Abençoa a vida dos nossos pastores, abençoa todos aqueles, Deus, que estão viajando, todos aqueles que estão, Deus, trabalhando, aqueles que precisam nessa noite de uma cura, de uma libertação. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Mais uma vez nós pedimos e te agradecemos, certos da vitória no nome de Jesus.